Fala pessoal, tudo bom? Professor Márcio Plachina aqui, continuando nossas resoluções de questões, direito do consumidor, tá? Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade do fornecedor, tá? Temazinho que teve já reincidência na nossa querida prova, ó, responsabilidade do fornecedor, 15 questõezinhas, tá? Um tema relevante, ó. Dentre esses que já caíram, é um tema que mais caiu na nossa prova. Então, responsabilidade do fornecedor. Até porque, como está relacionado com o próprio consumidor em si, isso é um tema que vai sempre puxar. Então, como é direito do consumidor, geralmente está alinhado ali a responsabilidade do fornecedor. Vamos também fazer questões de CNDC e da defesa do consumidor e juízo, que são questões com menos incidência, tá? Responsabilidade do fornecedor, não. Aí sim, esse aqui, quase toda a prova, cai uma temática, cai uma questãozinha sobre isso. Bora lá resolver então? Bora lá, primeira questãozinha. 2019, viu? Questão recente. Mara adquiriu diretamente pelo site da fabricante o creme depilatório Bela e Belle, da empresa Bela Cosméticos Limitada. Ó, ela adquiriu, já quem já sabe, pelo site, então foi de forma online, tá? Antes de iniciar o uso, Mara leu atentamente o rótulo e as instruções, essas unicamente voltadas para a forma de aplicação do produto. Então só tinha acerca da aplicação. Assim que iniciou a aplicação, Mara sentiu queimação na pele e removeu imediatamente o produto. Ixi. Mas ainda assim, sofreu lesões, meu povo, nos locais de aplicação. Faltou informação aí do fornecedor. Olha aí, responsabilidade do fornecedor. A adquirente entrou em contato com a central de atendimento da fornecedora, que lhe explicou ter sido a reação alérgica provocada por uma característica do organismo da consumidora, o que poderia acontecer pela própria natureza química do produto. Não se dando por satisfeita, Mara procurava você, né, como advogada, a fim de saber se é possível buscar a compensação pelos danos sofridos. Nesse caso de clara relação de consumo, assinale a opção que representa a orientação a ser dada a Mara. Bom, questãozinha aqui que a gente vai pegar uma bateria aí de 15 questões, mas a gente já consegue identificar de cara que existe sim uma responsabilidade do fornecedor. O fornecedor é aquela pessoa jurídica, aquela empresa, aquela que está fornecendo, na verdade, um produto, tá? E o consumidor é quem está adquirindo de maneira final, tá? Ela que está consumindo. Aqui no caso, perfeitamente pela história, a Mara ela adquire um produto, dá uma reação alérgica e não tinha qualquer comunicado sobre isso na embalagem, qualquer informação importante que deve conter. Isso é papel, isso é função do fornecedor colocar lá no seu documento, lá no seu produto. Tá? Então, bora ver aqui os itens, né? De antemão, a gente já sabe que, sim, cabe uma ação indenizatória. Tá? Bora ver aqui o que vai falar. Poderá ser afastada a responsabilidade civil da fabricante se esta comprovar... Não. Já sabemos que a própria fabricante ela vai ser responsável por esse dano ocasionado. Tá? Então, item A, não vou nem continuar. Existe a hipótese de culpa exclusiva da vítima, na medida que o CDC descreve que os produtos não colocarão em risco a saúde e a segurança do consumidor, excetuando aqueles de cuja natureza e fruição sejam extraídas a previsibilidade e a possibilidade de riscos perceptíveis pelo homem. Não, também não. Tudo tem que ser comunicado, tá? Vou até apagar aqui, existe a culpa exclusiva da vítima, essa questão aqui da fruição. Tudo tem que ser comunicado no produto. O consumidor tem que estar a par de tudo, tá? Então, item B também equivocado. O fornecedor está obrigado necessariamente a retirá-lo de circulação por estar presente defeito no produto, sob pena de prática de crime contra o consumidor. Vixe, professor, como é que é isso? Bora já ver se ele está obrigado ou não. Cuida-se da hipótese de violação ao dever de informações claras ao consumidor, na medida que a periculosidade do uso do produto químico, quando composto por substâncias com potenciais alergênicos, deve ser apresentada em destaque ao consumidor. Galerinha, o item correto, né? De fato, o fornecedor deve publicizar da melhor forma possível, tem que deixar muito claro, contém leite, contém soja, contém glicose, né? Tudo isso tem que ser informado ao consumidor que está adquirindo aquele produto. Tá? Tem que ficar muito claro isso. Então, o item D é muito correto, né? E aqui o item C, a questão aqui é que ele não é obrigado, de fato. Ele pode lhe deixar aquele produto, né? Mas pode gerar uma questão aí de reparação de danos, né? Como eu disse, ó, artigo 9º do nosso querido Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Bom, como nós falamos, o fornecedor deve, portanto, publicizar ao máximo as informações, né? Deixar muito clara
essas informações de periculosidade, é a questão relativa a até químicas envolvidas, né, que colocam o consumidor em risco. Então tem que ser avisado, tem que ser comunicado, letreiros, formas de chamar a atenção, né, letra alta, o que for. Enfim, tem que haver esse compromisso do fornecedor, tá? Beleza? Então, entender de fato o item correto, questãozinha boa, tá? Com isso a gente tem uma base já para conseguir resolver as 15. Ou seja, a gente vai pegar aqui pela frente questões relativas sempre ao fornecedor, a responsabilidade desse fornecedor. E nós já vimos que ele sim tem que deixar tudo muito claro para que o consumidor não sofra nenhum dano, tá? Bora na segunda questãozinha, 2018.2. Dora levou seu cavalo de raça para banho, escovação e cuidados específicos nos cascos, a ser realizado pelos profissionais da Hípica X. Tá? Algumas horas depois de um animal ter sido deixado no local, a fornecedora do serviço entrou em contato com Dora para informar-lhe que, durante o tratamento, o cavalo apresentou sinais de doença cardíaca. Já era sabido por Dora que os equipamentos utilizados poderiam causar estresse no animal. Foi chamado o médico da própria hípica, mas o cavalo faleceu, meu povo, no dia seguinte. Dora, que conhecia a pré-existência da doença do animal, ingressou com a ação judicial em face da Hípica X, pleiteando a reparação pelos danos morais suportados em decorrência do ocorrido durante o tratamento de higiene. Nesse caso, à luz do querido CDC, é correto afirmar que mais uma questãozinha tá relativa aí à responsabilidade, tá? A responsabilidade do fornecedor. Tá? Chama aqui a atenção o seguinte, que a Dora até ela conhecia a pré-existência da doença do animal. Tá? Bora aqui para os itens para a gente poder observar. Item A. Não poderá ser responsabilizado. Ó, a pergunta é o seguinte. Ó, nesse caso, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que a Hípica X não poderá ser responsabilizada se provar que a conduta no procedimento de higiene foi adequada, seguindo padrões fixados pelos órgãos competentes e que a doença do animal que o levou a óbito era pré-existente ao procedimento de higienização do animal. De fato, esse aqui é o item correto, mas bora entender. Aqui no caso, a Dora ela sabia de uma doença pré-existente, que essa doença, em contato com a substância, poderia levar aquele animal a óbito. E foi o que aconteceu. Né? Então, assim, a doença em si, então isso, de fato, o fornecedor ele vai ter que comprovar, né, que agiu dentro dos padrões, que ele agiu nas devidas normas existentes, regulamentadoras, tá? E com isso, de fato, ele vai se eximir da responsabilidade, tá? Mas ele deve, portanto, comprovar. Item A, o item correto. Tá? Bora ver os outros. Poderá ser responsabilizado? Não. Nesse caso, não. Em virtude da doença? Não. A doença, pelo contrário, né, vai eximi-lo de responsabilidade. Não poderá ser responsabilizado somente se provar que prestou os primeiros socorros, pois a pré-existência não inibiria a responsabilidade. Inibiria sim. Tá? Poderá ser responsabilidade de solidariedade? Não. Tá? Então, você conseguindo ali comprovar, de fato, que a doença ela é pré-existente, que contribuiu para que houvesse o óbito do animal, sem sombra de dúvidas, tiraria ali a responsabilidade daquele fornecedor. Tá? Então, o item A, como nós dissemos, é o item correto. Olha aqui o artigo 14, tá? Nós falamos que o fornecedor de serviço responde, tá? Agora, ele não será responsabilizado quando provar, que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou 2, a culpa exclusiva do consumidor de terceiro. Então aqui ele vai mostrar que ele prestou todo o serviço dentro das normas, dentro da regulação existente normativa acerca daquele remédio, como é que ele vai aplicar na hípica lá, vai ter que demonstrar isso. Feita essa parte, então ele vai se eximir. Olha, eu cumpri tudo que estava dentro do regulamento. Se ele já existia uma doença pré-existente, que inclusive ela nem sequer avisou a gente, então, os 2 pontos aqui, tanto é que a culpa exclusiva do consumidor pode ser, sim, alcançado nesse caso. Então, item A, item correto, tá? Terceira questãozinha. Eloá procurou o renomado Estúdio Max para tratamento de restauração dos fios do cabelo, que tendia muito danificados pelo uso de químicas capilares. A proposta profissional empregada do estabelecimento foi a aplicação em determinado produto que acabara de chegar ao mercado. Opa, aqui, ó. Aplicação em determinado produto que chegara ao mercado. Da marca mundialmente conhecida Ops, né? Que promovia uma amostragem inaugural do produto em questão do próprio Estúdio Max. Eloá ficou satisfeita com o resultado da aplicação pelo profissional no estabelecimento, mas nos dias que se seguiram, observou a queda e a quebra de muitos fios de cabelo, o que foi aumentando progressivamente. Então ela usou um produto químico,
Na hora não deu nada, mas nos dias seguintes começou a cair. Retornando ao estúdio, o funcionário que havia atendido informou que poderia ter ocorrido reação química com outro produto já utilizado por Eloá, levando aos efeitos descritos pela consumidora, embora o produto da marca Ops não apontasse contraindicações. Tá? A marca Ops não aponta contraindicações. Eloá, então, procurou você como advogado, narrando essa situação, e você vai ter que dar a sua orientação. Tá? Questãozinha, meu povo, típica dessa parte de responsabilidade do fornecedor. Nós já vimos aí que o fornecedor ele vai responder independentemente, a não ser que comprove a culpa exclusiva da vítima ou que agiu dentro dos conformes e que existia uma outra variante aí que colocava em risco aquele consumidor, mas que ele agiu de maneira devida, tá? Bora ver aqui os itens para a gente poder responder. Há evidente fato do serviço executado pelo profissional, cabendo ao Estúdio Max e ao fabricante do produto do marca Ops, em responsabilidade solidária, responderem pelos danos suportados pela consumidora. De fato, tanto onde foi aplicado quanto o fabricante, a gente vai ver aqui, eles respondem qualquer eventual dano ocorrente ao consumidor. E respondem de maneira solidária, tá? Vamos já dar uma olhada nisso aqui no próprio Código de Defesa do Consumidor. Ele aponta exatamente esse ponto. A evidente fato do produto, por esse motivo, a ação judicial poderá ser proposta apenas em face do fabricante? Não. Tanto o fabricante quanto aquele que está ali comercializando irão responder pelo dano ocasionado. A evidente fato do serviço, que vincula a responsabilidade subjetiva exclusiva do profissional? Não, pelo contrário, né? Foi algo até mais relacionado ao produto do que ao serviço, mas como a gente sabe, a gente vai já dar uma olhada no CDC, o fabricante e o fornecedor, no caso, vão sim responder de maneira solidária, tá? A evidente vício do produto, sendo a responsabilidade objetiva decorrente do acidente de consumo atribuída ao fabricante em caráter subsidiário. Não, é solidário, tá? Onde é que está isso? O artigo 14, ó. Nós já tínhamos até lido sobre isso. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Então, como nós vimos, o fornecedor de serviços, né? Esse aqui, nesse caso, vai ser tanto o fabricante quanto aonde está sendo aplicado aquele produto. Tá? Beleza? Esse artigo 14, pessoal, ele é o mais importante quando está relacionado à responsabilidade do fornecedor. Tá? Então, é um artigozinho muito interessante para a gente poder recapitular, revisar mais próximo da nossa prova. Tá? Volta e meia tem essa queda, já é a terceira questãozinha que a gente pega de responsabilidade e remete ao artigo 14. Beleza? Tranquilo? Questãozinha número 4. Os arquitetos, 2017, viu? Everton e Joana adquiriram um pacote de viagens para passar a lua de mel na Europa, na primeira viagem internacional do casal. Ocorre que o trajeto do voo previa conexão em um país que exigia visto de trânsito, tendo havido impedimento do embarque dos noivos ainda no Brasil por não ter esse visto. O casal questionou então a quem? A agência de turismo, por não ter dado qualquer explicação prévia nesse sentido. E a fornecedora informou que não se responsabilizava pela informação de necessidade de visto para a realização da viagem. Galerinha, a gente acabou de ler já 3 vezes o artigo 14, ele é muito claro que o fornecedor ele vai sim responder por esse eventual dano que ela vai praticar, né? Bora ver aqui os itens então. Cabe a ação de reparação por danos extrapatrimoniais em razão da insuficiência, perfeito, né, de informação clara e precisa, que deveria ter sido prestado pela agência no tocante à necessidade. Galerinha, show de bola, perfeito, o item A já está correto. Bora ver os outros, só para poder tirar qualquer dúvida. Não houve danos materiais a serem ressarcidos, já que os consumidores sequer embarcaram, situação muito diferente de terem de retornar às próprias expensas? Não. Pelo contrário, eles pagaram por aquela viagem, a viagem que não ocorreu, né, por causa de uma falta de informação. Não ocorreram danos? Ocorreram sim, pessoal. Olha aí, como é que não tem dano? Você está fazendo uma lua de mel, tem dano moral, tem dano material que você pagou e não vai poder usufruir daquela viagem. Tá? Houve culpa exclusiva da empresa aérea que emitiu os boletos? Não, a própria agência de viagem é quem se deve ser culpada nesse caso. Tá? Então, questãozinha que nós já falamos sobre isso, tá? Mas aqui eu estou trazendo aqui outros artigos para a gente poder só complementar o nosso estudo. Tá? Trata-se de vício de serviço, como nós já falamos do artigo 20 do Código de Defesa, e a agência de turismo, que é justamente a fornecedora, ela responde pelos danos morais e materiais causados em relação aos vícios na prestação desse serviço.
justamente em razão da falta de informação, meu povo. Ó, artigo 6º, inciso 8 do CDC. Pessoal, essas questões relativas à responsabilidade do fornecedor e até mesmo essas questões de direito do consumidor, muitas vezes a gente consegue até, não necessariamente você tem que saber a letra da lei propriamente dita. É bom você dar uma lida, por isso que eu digo, antes da prova, dá uma lida nessa parte aqui de responsabilidade do fornecedor, né? Mas a gente lendo as questões e a gente já com uma noção básica, como um estudante de direito já recém-formado praticamente, você que está no último semestre, ou que já concluiu, ou que está fazendo uma prova, você já tem uma noção de que, pô, uma situação como essa aqui caberia sim uma ação indenizatória, é de responsabilidade do fornecedor. Então, muitas vezes, você não precisa nem estar sabendo decorado ali o artigo, mas tendo uma noção do que se trata, você consegue resolver essas questões, até porque, na grande maioria, o consumidor ele é hipossuficiente. É por isso que é criado o CDC, para que haja essa equiparação. Beleza? Tranquilo? Bora para a questão número 5. Oswaldo adquiriu um veículo 0 km e, ao chegar, verificou que no painel do veículo foi acionada a indicação de problema no nível do óleo. Ao abrir o capô, constatou sujeira de óleo em toda a área. Oswaldo, então, voltou imediatamente à concessionária, que realizou uma rigorosa avaliação do veículo e constatou que havia uma rachadura na estrutura do motor e que, por isso, deveria ser trocado. Oswaldo solicitou um novo veículo, aduzindo que optou pela aquisição de um 0 km por buscar um carro que tivesse toda a sua estrutura de fábrica. A concessionária se negou, meu povo, a efetuar a troca ou devolver o dinheiro, alegando que isso não descaracterizaria o veículo como novo e que o custo financeiro de faturamento e outras medidas administrativas eram altas, não justificando, por aquele motivo, o desfazimento do negócio. No mesmo dia, o Oswaldo, então, procura você como advogado. Galerinha, ponto que a gente já bateu aqui, acerca da responsabilidade do fornecedor. Né? Ó, essa situação a gente já tem uma noção básica, né, de que ele foi prejudicado, houve um dano ali gerado em cima do consumidor. Bora ver aqui então os itens. Ó. E aí você vai procurando. Ó. Cuida-se justamente de vício do produto. O produto teve um vício. Né? E a concessionária dispõe de até 30 dias para providenciar o reparo. Fase que ordinariamente deve preceder o direito do consumidor de pleitear a troca do produto. A gente vai já falar sobre isso, a gente vai dar uma olhada aqui no artigozinho do CDC, mas antes de que peça a troca, é preciso dar oportunidade também para que o fornecedor ele possa ali ajeitar, consertar aquilo ali. Tá? Então, é dado sim um prazo, esse prazo inicialmente de 30 dias, tá? Esse prazo de 30 dias ele deve ser observado e ele deve até preceder o pedido de troca. Então, tenta ser os 30 dias, não conseguiram consertar, não deu certo, aí sim você parte para um segundo momento, que é a troca do produto. Então, item A é um item corretíssimo, tá? Então, trata-se de fato do produto e o consumidor sempre pode exigir a imediata restituição? Não. Primeiro tem que justamente buscar uma medida administrativa, né? O CDC também não condena a todo custo o fornecedor, não, tá? A evidente vício do produto, sendo subsidiária a responsabilidade do concessionário, devendo o consumidor ajuizar a ação por danos materiais em face do... Não. Tá errado isso aqui, tá? Trata-se de fato do produto e o consumidor não tem interesse de agir, pois está no curso do prazo... Não. Também equivocado o item D, tá? Item A, o item correto. Vamos dar uma olhada aqui no nosso querido artigo 18 do CDC. Bora ver aqui, ó. Os fornecedores de consumo, de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente, ó, já tira aquele item que estava falando subsidiariamente, né? Pelos vícios de qualidade, como é o caso aqui, tá? Ou quantidade que os torne impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminui o valor. Beleza? Tranquilo? Então, artigozinho 18 do CDC, artigozinho legal também para você dar uma lida, porque fala aí da responsabilidade solidária, tá? Dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis. Tranquilo? Beleza? Questão 5, item A é o item correto. Bora lá, questão 6. Antônio desenvolve há mais de 40 anos atividade de comércio no ramo de hortifruti. Seus clientes chegam cedo para adquirir verduras frescas entregues pelos produtores rurais da região. Antônio vende no varejo, com pesagem na hora, grãos de cereais adquiridos em sacas de 30 quilos, de uma marca muito conhecida e respeitada no mercado. Em determinado dia, a cliente Maria desconfiou da pesagem. Olha aí. Caso típico também previsto nos livros e na doutrina de Código de Defesa do Consumidor. E fez a conferência na sua balança caseira, que apontou suposta divergência de peso. Olha aí.
Procedeu, então, perfeito, Maria agiu certo, viu? Com a imediata denúncia junto ao órgão oficial de fiscalização, que confirmou que um instrumento de medição do comerciante estava com problemas de calibragem, tipo o Unimetro da vida, né? E que não estava ferido segundo padrões oficiais, gerando, então, prejuízo aos consumidores, viu? A cliente denunciante buscou ser ressarcida pelo vício de quantidade dos produtos, com base na hipótese, assinada a afirmativa correta. Pessoal, vício de quantidade. Então, quantidade, justamente como o nome já está falando, é o quantitativo que está tendo. Ela comprava, sei lá, 1 quilo, na balança dele dava 1 quilo, mas na verdade ela estava levando meio quilo. Então, é vício de quantidade. Vício de qualidade é como a gente falou acerca daquele produto que foi comprado do carro e ele estava com uma qualidade ruim, havia um defeito ali no motor ou algo do gênero. Tá? Então, são dois tipos de vícios previstos no nosso querido Código de Defesa do Consumidor. Bora ver aqui os itens, então, portanto. Trata-se de responsabilidade civil solidária, podendo Maria acionar tanto o comerciante quanto os produtores? Não, o produtor não tem nada a ver com isso aqui. Pobre produtor, o que tem a ver? Trata-se de responsabilidade civil subsidiária, pois o comerciante só responde se os demais fornecedores não forem identificados. Não, meus amiguinhos. O que o fornecedor tem a ver com isso aqui? A balança está errada do comerciante. Trata-se de responsabilidade civil exclusiva do comerciante na qualidade de fornecedor. Perfeito. Item correto é o item C, né? Trata-se de responsabilidade civil objetiva, motivo pelo qual ainda existe exclusividade. Não. Pelo contrário, é responsabilidade civil exclusiva, tá? É o comerciante, ponto. É ele que está ali com problema na balança, tá? O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido seguindo os padrões oficiais, tá? O povo? Item C, tá? Muito tranquilo essa questão. Como eu disse mais uma vez, a gente já está na sexta questão. Todas elas você conseguiria resolver até pelo bom senso do lado do consumidor, tá? Beleza? Então, questão 6, massa. Questão 7. Dulce, 58 anos de idade, fumante há 3 décadas, foi diagnosticada como portadora de enfisema pulmonar. Trata-se de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, caracterizada pela dilatação excessiva dos alvéolos pulmonares, que causa a perda da capacidade respiratória e uma consequente oxigenação insuficiente. Em razão do avançado estágio da doença, foi prescrito como essencial o tratamento de suplementação de oxigênio. Foi prescrito para ela. Para tanto, Joana, filha da Dulce, adquiriu para sua mãe um aparelho respiratório na loja Saúde e Bem-Estar. Já estou vendo aí que vai dar algum erro nesse produto. Porém, com 1 semana de uso, olha aí, ó, o produto parou de funcionar. Joana, então, procurou imediatamente a loja, ó, 1 semana de uso, tá? Procurou imediatamente a loja para a substituição do aparelho, oportunidade na qual foi informado pela gerente que deveria aguardar o prazo legal de 30 dias para conserto do produto pelo fabricante. Com base no caso narrado em relação ao CDC, assinando a afirmativa correta. Galerinha, mais uma questão, responsabilidade do fornecedor. Bora ver os itens que a gente consegue aqui já identificar e resolver esse ponto, tá? Está correta a orientação da vendedora? Bora ver aqui, calma aí. Deixa eu colocar aqui. Calma aí. Está correta? Pronto. Está correta a orientação da vendedora? Joana deverá aguardar o prazo legal de 30 dias para conserto? Não. Nesse caso, pessoal, é um caso até de urgência ali, que a mãe dela está precisando de um produto, né? Então, está totalmente equivocado esse ponto aqui relacionado à espera dos 30 dias. Joana não é consumidora final do produto, logo tem apenas direito ao conserto do produto durável no prazo de 90 dias. Não, senhor, pelo contrário. Ela está ali só representando a mãe dela, que é a consumidora final. Joana não precisa aguardar o prazo legal de 30 dias para o conserto, pois tem direito a exigir substituição imediata do produto em razão de sua essencialidade. Ficou com a lei ainda há pouco com vocês. É um caso, pessoal, de urgência. É um caso de essencialidade. Dessa forma, não precisa ter que ficar esperando os 30 dias do conserto. Senão, cada 30 dias, a mãe dela vai falecer, né? Então, item C é o item correto, tá? Na impossibilidade de substituição do produto por outro da mesma espécie, Joana poderá optar por um modelo diverso, sem direito à restituição de eventual diferença. Não. Lógico que se ela pegar um produto mais barato, vai ter que ter a restituição do valor. Isso não existe, né? Então, assim, mais uma vez, 7ª questão que a gente resolve e a gente vem falando aqui, até pelo bom senso a gente consegue solucionar esses itens, tá? Parágrafo 1º aqui do artigo, não sendo vice-sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a alternativa à sua escolha, a substituição ou a restituição, tá? Então, parágrafo 3º,
O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir o valor ou tratar de produto essencial, como é o caso. Tá? Então, com isso, ele não precisa aqui esperar os 30 dias. Beleza? Tranquilo, item C, o item correto. Bora lá. 8ª questão, meu povo. Simbora. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços e produtos, estabelecida pelo Código do Consumidor, reconheceu a relação jurídica qualificada pela presença de uma parte vulnerável, olha só, devendo ser observados os princípios da boa-fé, lealdade contratual, dignidade da pessoa humana e equidade. A respeito da temática, assinale a afirmativa correta, tá? Bom, aqui o que ela vai falar é justamente pela relação existente entre fornecedor e consumidor, uma relação desproporcional. Eu preciso equiparar esse consumidor para que aquela relação ali tenha um pé de equidade, como ele bem colocou aqui, tá? Bora ver aqui os itens, portanto. A responsabilidade subjetiva do fabricante impõe ao consumidor a comprovação da existência de nexo causal. Não, totalmente equivocado esse item A. A responsabilidade civil do fabricante é subjetiva e subsidiária, também está errado. A responsabilidade civil objetiva do fabricante somente poderá ser imputada se houver demonstração dos elementos mínimos que comprovem o nexo. Exatamente, eu preciso comprovar que há um nexo entre aquele fato que ocorreu e o dano ocasionado, né? Então aí sim, eu comprovando esse nexo, justificação proposta, ônus esse do consumidor. Item C é o item correto, tá? A inversão do ônus da prova na relação de consumo é questão de ordem pública e imputação imediata. Não. A gente vai já falar sobre isso aqui nas nossas questões, mas assim, não é imediata essa inversão não, tá? Tem que ser demonstrada ali essa fragilidade na produção de provas, tá? Então, item C é o item correto, até coloquei para vocês, ó, pois de fato a responsabilidade do fabricante ela é objetiva, tá? Cabendo ao autor da ação, o consumidor, demonstração dos elementos mínimos para a configuração dessa responsabilidade. Tá? Ressalvado, é claro, os casos que cabem inversão do ônus da prova, como se sabe, não é automático. Como eu disse para vocês, muita gente até pensa que a inversão ela é automática. Não é não. Tá? Eu preciso comprovar que não tenho como ter. Eu não tenho estruturas ou situações, sistemas que comprovem aquele fato que ocorreu. Então, por exemplo, a empresa me negativou no SPC Serasa da vida. Eu não tenho como, às vezes até tem com comprovante, mas eu não tenho como saber entrar no sistema da empresa para comprovar que eu paguei ou fiz algo do gênero. Vamos supor que eu não tenho ali o comprovante. Então, eu preciso de uma inversão do ônus para que a empresa ela junte aos autos aquela documentação. Beleza? Tranquilo? Bora lá, simbora, povo. Questão 9. Carmen adquiriu o veículo 0 km com um dispositivo de segurança denominado airbag do motorista apenas para o caso de colisões frontais. Cerca de 2 meses após a aquisição, o veículo sofreu colisão traseira. E a motorista teve seu rosto arremessado contra o volante, causando escoriações leves. A consumidora, então, ingressou com medida judicial em face do fabricante, buscando a reparação pelos danos materiais e morais que sofrera, alegando ser o produto defeituoso, já que o airbag não foi acionado quando da ocorrência da colisão. A perícia constatou, então, colisão traseira em velocidade inferior à necessária para o acionamento do dispositivo de segurança. Carmen invocou a inversão do ônus da prova contra o fabricante, o que foi indeferido pelo juiz. Analise o caso à luz da lei e assinale a afirmativa correta. Bom, bora ver aqui então os itens. Cabe inversão do ônus da prova em favor da consumidora por expressa determinação legal, não podendo em qualquer hipótese julgar negar tal... Não, equivocado, tá? Falta legitimação, merecendo extinção do processo de forma alguma. Ela, como consumidora, a responsabilidade civil do fabricante ela é objetiva e independe de culpa. Por isso, será cabível indenização à vítima consumidora, mesmo que este não tenha conseguido comprovar a colisão. Independente de culpa. Nada a ver. Item D. O item importante já sei que é o item correto, mas bora lá. O produto não poderá ser caracterizado como defeituoso, inexistindo, portanto, a obrigação do fabricante de indenizar a consumidora, já que nos autos há apenas provas de colisão traseira. Galera, se o airbag ele é feito para colisão dianteira e ela ocorreu de forma traseira e com velocidade até menor, a questão deixa muito claro, justamente que o fornecedor, nesse caso, ele não vai ter culpa, né? Nós até já falamos algo sobre isso. Então, o produto não poderá ser caracterizado como defeituoso. Beleza?
Tranquilo? Então, o fabricante, importador, responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores, né? Agora, o produto ele é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando em consideração circunstâncias relevantes. No caso, como a gente viu, ele foi criado para um tipo de situação, a colisão dianteira. Como ela foi traseira, não tem nem como ser acionado. Então não tem culpa o fornecedor. Beleza? Tranquilo? Bora lá, simbora. Questão 10. Um homem ele foi submetido à cirurgia para a remoção de cálculos renais em um hospital privado. A intervenção foi realizada por equipe médica não integrante dos quadros de funcionários referidos ao hospital, apesar de ter sido indicada por esse mesmo hospital. Durante o procedimento, houve perfuração do fígado do paciente, verificado somente 3 dias após a cirurgia. Foi perfurado o fígado, motivo pelo qual o homem teve que se submeter a novo procedimento cirúrgico, o que lhe deixou uma grande cicatriz na região abdominal. Só já tem dano estético, né? O paciente ingressou com a ação judicial em face do hospital, visando justamente a indenização por danos morais e estéticos. Partindo dessa narrativa, assinale a opção correta. O hospital, meu povo, ele responde sim, viu? E de maneira objetiva, tá? Então, o hospital responde objetivamente, tá certo, pelos danos morais e estéticos decorrentes do erro médico, tendo visto que ele indicou a equipe médica. Se for indicar, não faz parte do nosso quadro. Sim, mas você que indicou esse grupo de médicos. Então, sim, tá? Eles irão responder, tá? Responde objetivamente os danos morais e estéticos decorrentes do erro médico, tá? Item A, portanto, o item correto. O hospital responderá pelos danos, mas de forma alternativa? Não. De maneira alguma, de forma objetiva, tá? O hospital não responderá pelos danos? Responderá sim. Ele que indicou o grupo médico. O hospital não responderá, também está equivocado. Então, item A é o item correto, questãozinho número 10, resolvido. Show, ó. Famoso artigozinho 14, já disse para vocês, ó. Dê uma olhada nesse artigo 14 antes da prova. É o artigozinho que tem uma reincidência, a quarta ou quinta questão que a gente resolve, tendo como base esse artigo 14 CDC, porque ele fala da responsabilidade do fornecedor. Então, um ponto importante aí para você anotar e revisar. Beleza? Tranquilo? Bora lá. Questão número 11. O mercado A comercializa o produto desinfetante W, fabricado pela W Industrial. O proprietário do mercado B, que adquiriu tal produto para uso na higienização das partes comuns das suas instalações. Olha só, esse ponto aqui é importante. Por quê? Porque ele demonstra que aquela pessoa jurídica, ela foi consumidora final, tá? Então, bora lá. Então, adquiriu tal produto para uso na higienização das partes comuns das suas instalações. Verifique que o volume contido no frasco está em desacordo com as informações do rótulo do produto. Aqui é por quantidade, né? O volume contido está em desacordo. Em razão disso, o mercado B propõe a ação judicial em face do mercado A, invocando o famoso CDC, arguindo aí vícios decorrentes de tal disparidade. O mercado A, em defesa, apontou que se tratava de responsabilidade do fabricante e requereu a extinção do processo. A respeito do caso, assinale a alternativa correta. Meu povo, 2 pontos importantes. Primeiro, tanto o fabricante quanto o fornecedor respondem por eventual dano ocasionado. E segundo, mesmo sendo pessoa jurídica, ela pode ser sim consumidora, tá? Tem que comprovar que ela é consumidora como destinatário final. É o que foi que aconteceu. Ela comprovou que ela comprava para a limpeza da empresa. Então, aí sim, beleza, consumidora final, tá? Bora lá. O processo merece ser extinto por ilegitimidade? Não, ele tem total legitimidade, tá? Consumidora. O caso versa sobre fato do produto. Fato não, vício. Vício do produto. O produto está viciado. O processo deve ser extinto, pois o autor não se enquadra na condição de consumidor. A gente acabou de falar disso. Ó. Ele se enquadra perfeitamente. É destinatário final. Só você observar isso. Tá? Portanto, o item D é o item correto. Trata-se de vício do produto, logo o réu e o fabricante são solidários. A gente já falou. Artigo 14, né? Também fundamenta essa nossa questão, mas o artigo 19 é que vai responder aqui de maneira solidária. Beleza? Tranquilo, questãozinha fácil essa, viu? Questão 11, show de bola. Foi de qual ano? 2013, viu? Questãozinha show de bola para ser resolvida. Bora lá? Questão 12. Carla ajuizou a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Olha, as 3 coisas. Em face do dentista Pedro. Lastreada
em prova pericial que constatou falha durante o tratamento de canal na prestação do serviço odontológico. O referido laudo, de fato, comprovou a inadequação da terapia dentária adotada, o que resultou na necessidade de extração de 3 dentes da paciente, sendo que na execução da extração ocorreu fratura da mandíbula de Carla, Ave Maria, o que gerou redução óssea e sequelas permanentes, que incluíram a simetria facial. Com base no caso concreto, à luz do CDC, assinar a afirmativa correta. Galera, só um ponto. Vocês estão vendo, observando aqui, que já é a 12ª questão que a gente resolve, e sempre é essa dinâmica. É o fornecedor que promove algum tipo de conduta equivocada, um produto que está com vício, né? E aí ele pede para que você, como advogado do consumidor, proponha ali uma ação cabível ou uma reparação, o que é cabível, o que não é, né? Então, as questões de consumidor, na nossa querida prova do OAB, ela tem esse perfil, né? De, geralmente, o fornecedor ele falha em alguma prestação de algum serviço ou na venda de algum produto, né? O que é o mais comum, do dia a dia mesmo da advocacia, você se depara muito com essa situação, tá? Então, bora lá para os itens, para a gente poder observar. O dentista, né, Pedro, responderá objetivamente, não, subjetivo, viu? Foi ele que ocasionou ali o acidente. Haverá responsabilidade de Pedro, independente de dolo ou culpa. Não, aí não. Precisa se comprovar, né, que, de fato, o Pedro aqui, o dentista, ele proporcionou aquele defeito, né, aquele vício ali ocorrido no serviço. A obrigação de indenizar por parte de Pedro, ela é subjetiva, beleza. E fica condicionada à comprovação do dolo ou culpa, exatamente. Item C, item correto. Eu não posso chegar e falar assim, não, você é um dentista, você é culpado. Não, tem que demonstrar que aquele vício no serviço prestado ocasionou o meu dano. Posso só alegar, tá? Então, item C é o item correto. E não existe relação de consumo no caso de questão, pois é uma relação privada. Não, nada a ver, de fato, relação aqui prestada serviço essencial, né, serviço da saúde, não tem nada a ver. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Como eu disse, eu não posso alegar de maneira imediata que ele é culpado só por ele ser um profissional liberal. Preciso fazer o nexo entre o dano e a causalidade. Beleza? Tranquilo? Item C, portanto, resolvida a questão tranquila. Bora lá, mais uma. 13. Elizabeth e Marcos, desejando passar a lua de mel em Paris, adquiriram junto à operadora de viagens Turismo X um pacote de viagem composto de passagens aéreas de ida e volta, hospedagem por 7 noites e seguro saúde e acidentes pessoais, este último prestado pela seguradora Y. Após chegar na cidade, Elizabeth sofreu os efeitos de uma gastrite severa e Marcos entrou em contato com a operadora de viagens, a fim de que o seguro fosse acionado, sendo informado que não havia médico credenciado naquela localidade. O casal procurou um hospital que manteve Elizabeth internada por 24 horas e retornou ao Brasil no 3º dia de estada em Paris. Olha aí, tudo às suas expensas. Por que ele bota isso? Para mostrar de maneira muito clara que o consumidor arcou com todos os custos. Partindo da hipótese apresentada, assinala a informativa correta. De antemão, como eu disse, está muito claro, né, que o fornecedor aqui vacilou, né, ele promoveu aqui um dano muito grave ao nosso consumidor, o nosso cliente que é consumidor. Né? Então, diante da situação, meu povo, não há dúvidas de que cabe sim uma ação judicial, né, à operadora de turismo, mesmo que na falha tenha sido na seguradora, em razão da solidariedade existente. Por quê? Porque foi ela que indicou aquela seguradora. Então, as duas irão responder de maneira solidária. Bora ver aqui então os itens. O casal poderá acionar judicialmente a operadora do turismo, mesmo que a falha tenha sido a seguradora, em razão da responsabilidade solidária. Justamente o que a gente acabou de falar. Item A, item corretíssimo, tá? Bora para o item B. O casal somente poderá acionar judicialmente a seguradora Y, já que o operador de turismo responderia por falhas na organização da viagem, não pelo seguro? Não. Elas respondem de maneira solidária. O casal terá que acionar judicialmente a operadora de turismo e a seguradora simultaneamente, por se tratar de hipótese de litisconsórcio necessário e unitário. Não, de forma alguma. O casal não poderá acionar justamente a operadora de turismo. A gente já viu que cabe sim, até porque eles respondem de maneira solidária, meu povo. Tá aqui, Artigo 7º. Tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação de danos previstos na norma de consumo. De maneira
solidária. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão também solidariamente pela reparação. Peguei aqui 2 artigozinhos para vocês verem como que o CDC ele protege bem o consumidor. Tem razão, de fato, né? As empresas ali prestaram um mau serviço. Então eu preciso reparar todo aquele dano, aqui no caso dano nesse material, né, existente, além de que até um dano moral, se fosse esticar aqui com um caso concreto, porque era plena lua de mel, né? Então, pessoal, questão 13, item A, item correto, sem muitas dificuldades a gente consegue aí resolver. 14. Determinado consumidor, ao mastigar uma fatia de pão com geleia, encontrou um elemento rígido, o que lhe causou intenso desconforto e a quebra parcial de um dos dentes. Vixe Maria. Em razão do fato, ingressou com medida judicial em face do mercado que vendeu a geleia a fim de ser reparado. No curso do processo, a perícia constatou que o elemento encontrado era uma pequena porção de açúcar cristalizado. Rapaz, quebrou o dente do homem. Não oferecendo risco à saúde do autor. Diante dessa narrativa, assinale a afirmativa correta, tá? Então, assim, havia um elemento aí, elemento esse rígido, né, que não era característico daquele produto, tá? E aí ele violou então esses padrões de segurança, já que houve dano comprovado pelo consumidor. Então aqui, nessa situaçãozinha aqui, clássica, o próprio CDC ele prevê essa responsabilidade, tá? Bora ver aqui o item A. O fabricante e o fornecedor devem ser excluídos de responsabilidade, visto que o material não ofereceu qualquer risco. O elemento rígido não característico do produto, ainda que não tornasse impróprio para o consumo, violou os padrões de segurança. Exatamente. Ah, era só um grão de açúcar, né, cristalizado, como ela colocou. Sim, mas ofereceu um dano ao nosso consumidor, ao nosso cliente aqui do caso. Tá? Então, tanto é que ele gerou um desconforto, ele mesmo, que era parcial de um dos dentes. Aí. Gerou um desconforto, gerou um dano, na verdade, ao consumidor. E tanto a loja quanto o fabricante irão, sim, responder por essa situação. Tá? Então, questão 14, item B. Nós já falamos, ó, artigo 12 também, tá? Artigos, é verdade, pessoal, essa sequência aí. Artigo 12, 13, 14, 15 até 16 são, assim, os artigos principais para uma prova de direito do consumidor. Você tem que ler esses artigos para fazer uma prova como essa, tá? Porque, praticamente, a gente está vendo aqui, desde 2010 para cá, já caiu 15 vezes. Praticamente toda a prova cai uma questão dessa. Então, assim, é um tema importante para a gente analisar, até porque consumidor são 2 questões, né? Então, a gente tem que ficar atento a esse detalhe, tá? Esses artigozinhos são importantes. Praticamente sempre 50% da prova é relacionado à responsabilidade do fornecedor, tá? Beleza? As questões não são difíceis. Mas você tendo essa base legal, você consegue aí solucioná-las com muita tranquilidade. 15. Última questão relacionada aqui ao tema. Ao instalar um novo aparelho de televisão no quarto de seu filho, o consumidor verifica que a tecla de volume do controle remoto não está funcionando bem. Está com defeito. Ó. E o aparelho era novo. Em contato com a loja onde adquiriu o produto, é encaminhada a autorizada. O que esse consumidor pode exigir com base na lei nesse momento do comerciante, meu povo? Exatamente o que nós já conversamos. Né? Ele pode solicitar o conserto naquele prazozinho dos 30 dias. Então, caso haja um problema, um defeito, um vício do produto, você pode levar à empresa para que ela faça a devida perícia e conserte aquele produto em 30 dias. Tá? O próprio CDC já estabelece isso. Tá? Depois daí, se não tiver condições, se não tiver como solucionar, aí sim você pede a troca por um novo. Tá? Então, a imediata substituição não é um caso de essencialidade, como nós vimos naquela questãozinha, que a senhora precisava do aparelho para poder respirar e sobreviver. Não é esse caso, tá? Aqui é um caso de um controle remoto, então não é essencial. Portanto, ele tem que esperar primeiro os 30 dias, por isso que o item B é o item correto, tá? O conserto do produto no prazo máximo de 30 dias, show, né? Um produto idêntico, nós já falamos, e o dinheiro de volta também, tá? São situações que primeiro eu tenho que dar oportunidade para que o fornecedor ele possa ali consertar e reparar aquele dano, aquele vício, na verdade, ocasionado. Beleza? Tranquilo, ó. O caso em tela revela um vício de qualidade, que nós já conversamos, né? Parágrafo 1º do artigo 18 do CDC. Beleza? Show de bola? Galerinha, trouxe aqui um tema que caiu uma vez na nossa querida prova da OAB, tá?
Mas como caiu, a gente vai ter que comentar. Vamos comentar aqui para poder resolver esse item, essa prova que aconteceu em 2015, tá? Foi a única vez que caiu SNDC e convenção coletiva, tá? Relativa aí a algum dano coletivo ao consumidor. Bora ver essa questão, tá? Que ela foi única, tá? As negociações mercantis adotaram uma nova ordem quando o Código de Defesa do Consumidor foi implementado no sistema jurídico nacional. A norma visa proteger a parte mais frágil econômica e tecnicamente de práticas abusivas. Quem é essa parte mais frágil? O consumidor, tá? Compreendendo assim a tutela do artigo 42, inciso 1 do CDC, que consagra a presunção de vulnerabilidade absoluta geral inerente a todos os consumidores. Essa é a regra básica do CDC. Essa nova ordem ainda conferiu especial atenção à convenção coletiva adotada em outros ramos do direito, passando também a constituir forma de equacionamento de conflitos nas relações de consumo antes mesmo da judicialização das questões, ou mesmo se antecipando à instalação dos litígios. A respeito da convenção coletiva de consumo, prevista no microsistema do Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, é interessante, né? Essas convenções coletivas que surgem, assim como lá no direito do trabalho, algo do gênero, a convenção coletiva aqui no direito do consumidor, ela só vai se fazer presente, né, somente àqueles que foram signatários. Então, não participei, não assinei, na minha classe não está... Não, nesse caso você não será obrigado a reparar ou alguma coisa do gênero ao consumidor. Então, tem que ser muito claro que o item que a gente vai procurar que revele, né, a obrigatoriedade daqueles que assinaram aquela convenção e firmaram, portanto, essa obrigatoriedade na prestação de determinado serviço. Tá? Então, bora lá. A convenção regularmente constituída torna-se obrigatória a partir da assinatura dos legitimados, dispensando-se o registro do instrumento em cartório. Não. Como é uma convenção, tem que ser levada a cartório, tá? A convenção não poderá regulamentar as relações de consumo que diz respeito ao preço e às garantias de produtos e serviços, atribuições do departamento. Não, pelo contrário, né? Geralmente até aí que ela regulamenta alguma coisa. A convenção regularmente constituída vincula os signatários, beleza, mas caso o fornecedor se desligue da entidade celebrante a qual está vinculado, exime-se-á do cumprimento. Não. Se no ato da compra, no ato da prestação do serviço, o fornecedor estava vinculado à convenção, ele vai ter que prestar toda aquela assessoria necessária. Entender, portanto, o item correto. Mas o que ele fala? A convenção firmada por entidades civis de consumidores e associações de fornecedores somente obrigará os filiados às entidades signatárias. Como eu falei, para que a convenção passe a valer entre as partes, tem que ter tido a assinatura daquelas ali envolvidas, daquelas entidades envolvidas. Tá? Artigo 107 do Código de Defesa do Consumidor, em especial o seu parágrafo 2º. A convenção somente obrigará os filiados das entidades signatárias. Que a gente acabou de falar aqui, né? Eu não posso exigir dos demais, apenas aqueles que assinaram aquela convenção. Beleza? Tranquilo? Foi a única questãozinha que caiu na prova da OAB sobre isso. Acho pouco provável uma nova cobrança, né? Responsável do fornecedor, não. É um termo que toda a prova praticamente cai aí relativo à responsabilidade, porque é o mais utilizado no dia a dia, ainda mais nessa pós-pandemia, né? Pode vir uma questãozinha aí relacionada à responsabilidade dos fornecedores, né? Então, é um tema muito interessante para que você possa dar uma olhada, tá? Outro tema que já caiu na nossa prova da OAB é a defesa do consumidor em juízo. Salvo engano, 5, 6 vezes de 2010 para cá. Não tem tanta relevância quanto responsabilidade do fornecedor, que já caíram 15 vezes, praticamente toda a prova, né? Mas é um valor considerável, né? 6 questões é um ponto interessante. Bora aqui resolver para a gente poder solucionar e entender? Bora lá. Primeira questãozinha relativa à defesa do consumidor em juízo. Em virtude do rompimento de uma represa, o Ministério Público do Estado do Acre ajuizou a ação em face da empresa responsável pela sua construção, buscando a condenação pelos danos materiais e morais sofridos pelos habitantes da região atingida pelo incidente. Casozinho até parecido com aquela de Mariana, né? O pedido ele foi julgado procedente, tendo sido fixada a responsabilidade da ré, a empresa lá da barragem, pelos danos causados, mas sem especificação dos valores indenizatórios. Em virtude dos fatos narrados, a Ana Clara teve sua casa destruída.
de modo que possui interesse em buscar indenização pelos prejuízos sofridos. Na qualidade, assinale a orientação correta assinada ao seu cliente. Bom, então foi dada entrada com uma açãozinha coletiva, né? Aqui para tentar reparar os danos ocasionados por eventual barragem, né? Ali a construção que se rompeu, né? Uma represa. Então, nesse caso aqui, a própria Ana ela vai buscar aqui a ideia da reparação, tá? Para isso, para que eles possam, só que a questão foi muito clara. Ela disse que a sentença ela não foi muito direta. Ela, na verdade, ela não foi liquidada. Esse é o termozinho técnico que a gente utiliza. Então, o que é preciso fazer? Ela tem direito? Tem. Assim como ela, os demais também têm. Só que eles precisam ingressar judicialmente para que haja liquidação da sentença. Tranquilo? Bora ver aqui os itens. Item A. Considerando que Ana Clara não constou do polo ativo da ação, não poderá se valer. Não. O MP estava representando os consumidores. Ana Clara e seus sucessores poderão promover a liquidação e a execução. Show de bola. Perfeito. Item B, o item correto. A sentença padece de nulidade, pois o MP não detém legitimidade. Lógico que sim. MP total legitimidade. PROCON, inclusive, é uma vertente do MP. Né? O PROCON é um órgão de defesa do consumidor na qual o MP está ali mais presente. Né? DECON, da mesma forma. A prolatação da condenação genérica, sem especificar vítimas ou valores, contraria disposições... Não. Nesse caso aqui é uma açãozinha de reparação, uma questão coletiva. Perfeito, tudo correto. O item B é o item a se marcar. Né? Em caso de processo pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade réu pelos danos ocasionados. Foi o que aconteceu. Tá? Agora, a liquidação e a execução poderá ser promovida pelas vítimas, tá? E seus sucessores. Tranquilo? Tudo certo? Beleza. Bora para a questão número 2. O posto de gasolina X foi demandado pelo MP. Segunda questão, tá? Tratada acerca do MP. Devido à venda de óleo diesel com adulterações em sua fórmula, em desacordo com as especificações de quem dá a ANP, uma agência que regulamenta essa ideia dos combustíveis. Trata-se de relação de consumo e de dano coletivo que gerou sentença condenatória. Você foi procurado como advogado por um consumidor que adquiriu óleo diesel adulterado no posto de gasolina para orientá-lo. Situação muito parecida com a questão anterior. O MP ele ingressa por uma ação coletiva para eventual reparação de danos. A sentença que ele não falou, mas a sentença ela pode ter sido genérica e cada consumidor deve ingressar judicialmente para que haja ali a sua liquidação e posterior execução. Tá? Então, o que ele bota aqui? Assinar a opção que contém a correta orientação a ser prestada ao seu cliente. Cuida-se de interesse individual homogêneo, bastando que, diante da sentença condenatória genérica, o consumidor liquide e execute individualmente ou ainda habilite-se em execução coletiva para definir o quanto debeato. Perfeito. Questão idêntica à questão anterior, só mudou ali as historinhas, tá? Mas é o mesmo caso, o MP ele ingressa judicialmente representando uma ação coletiva. Pode? Pode. A sentença ela é genérica? Pode? Pode, nós vimos aí no CBC. Agora, cada um do consumidor deve ingressar judicialmente para a sua liquidação. Beleza? Tranquilo? Os outros vão estar só a questões equivocadas. Deverá o consumidor se habilitar no processo de conhecimento nessa qualidade, tendo esse requisito indispensável para fazer jus ou receber indenização de caráter condenatório na indenização judicial. Está errado. Cuide-se de interesse difuso. Está errado. Afastando a possibilidade de o consumidor ter atuado como litisconsórcio, apenas a execução coletiva. Não, ele pode ingressar sim. Tá? Deverão os consumidores individuais ingressar com medidas autônomas, distribuídas por conexão à ação civil pública genérica, na medida que o montante indenizatório da sentença condenatória da ação coletiva será integralmente revertido em favor dos fundos. Não. Cada um tem direito a receber a sua indenização. Tem fundo não. Tá? Então, de fato, pessoal, item A é o item correto, mesma fundamentação da questão anterior. Tá? Questão 3. A consultora X instalou um stand de vendas em um shopping center da cidade, apresentando folder de empreendimento imobiliário de 10 edifícios residenciais, com área comum que incluía churrasqueira, gourmet, salão de festas, parquinho, academia, piscina, rapaz, tudo de bom.
A proposta fez tanto sucesso que em apenas um mês foram firmados contratos de compra e venda da integralidade das unidades. O cara em um mês vendeu tudo. Foi sucesso de vendas. A construtora X somente realizou a entrega 2 anos após o prazo originário de entrega dos imóveis e sem o pagamento de qualquer verbo pela mora, visto que o contrato previa exclusão de cláusula penal e também deixou de entregar a área comum de lazer que constava no folder. Opa, olha aí, 2 erros graves. Atrasou mais 2 anos e, segundo, não entregou aquilo que prometeu. Pontos aí que a gente já vê de maneira muito clara, né, algo errado. Tá? Então, nesse sentido, vamos ver aqui o que ele pede. Nessa caso, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabe, lógico, uma ação individual, se cada um quiser, ou coletiva, se eles quiserem se juntar. Show de bola. Em razão da propaganda enganosa evidenciada pela ausência de entrega da parte comum indicada na folder. Perfeito. A consultora disse que teria uma área em comum. E não teve, não foi entregue. Então, perfeito. Cabe-se uma ação individual, se um quiser ingressar, cada unidade, ou uma ação coletiva, sem problema algum. O prédio, o condomínio, ele vai ser coletivo. Tá? A ação individual coletiva em busca do ressarcimento decorrente da demora na entrega, contudo, não se configura na hipótese de propaganda enganosa. Lógico que configura, é muito claro isso. A ação coletiva somente, não. Cada unidade pode sim ingressar. A ação individual coletiva vem de buscar tutela declaratória de nulidade do contrato, inválido de pleno direito por conter cláusula abusiva que impedimento. Não. Totalmente equivocado isso aqui. Tá? Então, item A de fato o item correto, né? Até botei aqui o artigo 6 como direito básico do consumidor, né? Você poder ingressar por meio desses órgãos judiciários e administrativos para reparação de eventuais danos. Tá? Então, a ação pode ser tanto individual quanto uma ação coletiva. Tranquilo? Questãozinha bem tranquila a ser resolvida. Bora para mais uma? Questão número 4. Bora lá. A Aurora contratou com determinada empresa de telefonia fixa um pacote de serviços de valor pré-estabelecido, que incluía aí locais de até 100 minutos, ligações locais de até 100 minutos, e isenção total dos valores pelo período de 3 meses. Foi o que foi estabelecido. Exceto os minutos que ultrapassassem os contratados ligações interurbanas para telefone móvel. Para sua surpresa, logo no primeiro mês, recebeu cobrança pelo pacote de serviço no importe 3 vezes superior ao contratado, mesmo que tivesse utilizado apenas 32 minutos em ligações locais, ou seja, ela está dentro ali do que pode. A consumidora, então, fez diversos contatos com a fornecedora do serviço para reclamar do ocorrido, mas não obteve solução. De posse dos números dos protocolos de reclamações, ingressou com a medida judicial, obtendo liminar favorável para a abstenção de cobrança e de negativação do nome, considerando o caso descrito sinal afirmativo correto. Casozinho até típico, pessoal, no dia a dia mesmo da advocacia, né? É muito comum o consumidor ele ser incluído em órgãos de proteção de maneira indevida. Isso já gera dano moral na certa. Tá? Então, a reparação. Bora ver aqui. Obtendo liminar e tal. Assinar a afirmativa correta em relação ao caso concreto. Bom, nesse caso, cabe a conversão da obrigação em perdas e danos, faz-se independentemente de eventual aplicação de multa, perfeito. A conversão da obrigação vai sim ser aplicação em perdas e danos. Como eu disse, você ter sido inscrito em um órgão de restrição ao crédito de maneira totalmente unilateral, até por uma cobrança indevida, perfeito, cabe-se em reparação de danos. Tá? Então, os demais itens, a multa diária ao réu pode ser fixada na sentença, mas desde que o autor tenha requerido expressamente, não. Tá? A conversão da obrigação em perdas e danos independe de pedido do autor, também está equivocado esse item C. A tutela liminar será concedida desde que não implique em ordem de busca presença, que requer medida cautelar de forma alguma, também equivocado. Então, como nós vimos, questão 4, item A, artigo 84, já trouxe para vocês aqui, ó, a fundamentaçãozinha, exatamente, eles copiaram e colaram o famoso Ctrl+C, Ctrl+V do CDC. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Bora lá, quinta questão, simbora, tá acabando. Determinada associação, legalmente constituída há 3 anos, ingressa com medida judicial buscando a defesa coletiva dos interesses de seus associados, no tocante à infração na relação de consumo pelo fornecedor T, pessoa jurídica de direito privado.
a partir do fato narrado, assinar a afirmativa correta. Situação normal, uma associação representando seus associados ingressou judicialmente para que houvesse uma reparação daquele fornecedor T. A questão ela não esmiuça muito o que se tratava, mas ela quer, na verdade, que a gente possa aí verificar o que pode ser feito. Tá? Então, bora lá. A associação somente teria legitimidade para por ação coletiva se houvesse sido constituída há mais de 5 anos? Não tem nada a ver. A associação necessita de autorização assemblear para ajuizar a demanda, mesmo que inclua entre seus fins institucionais a defesa dos interesses? Não. Se está incluído, não precisa aí, portanto, da autorização. A propositura da ação coletiva não impede a que qualquer interessado ingresse com nova ação judicial, apontando o mesmo réu caso pedir pedido. Show! Não necessariamente você tem que seguir uma associação. Você pode ingressar individualmente. A associação só facilita esse tipo de ação que você vai propor. Ela reúne os seus associados e ingressa judicialmente. Mas nada impede, não. Eu não quero entrar com esse advogado, eu quero entrar com o meu. Não quero entrar com a associação, eu quero entrar sozinho. Sem problema. Tá? Então, item C, portanto, o item correto. Tá? Artigo 103, parágrafo 3º do nosso querido CDC. Eu trouxe até a fundamentação para vocês, tá? Do artigo, da questãozinha número 5. Questão 6. Nas ações coletivas, o efeito da coisa julgada material será. Esse tipo de questão já está mais ultrapassado, né? A OAB ela não é muito mais de fazer essa. Assim é pronto. De acordo com a lei, é tal. Então, geralmente ela traz hoje em dia um enunciado, né? Uma historinha. Mas, diante dessa questão, quem tem como aproveitá-la, porque esse efeito da coisa julgada material, ele pode usar num casozinho, né? Um estudo de caso, ele pode falar de uma compra de um produto que veio com defeito, e aí, portanto, ele quer saber dessa coisa julgada material. Beleza? Tranquilo? Então, bora lá. Tratando-se de direitos individuais homogêneos, efeito erga omnes procedente, mas só aproveita aquele que se habilitou até o trânsito julgado. Não. Se foi aqui o erga omnes, não. Tratando-se de direitos individuais homogêneos, julgados improcedentes, o consumidor que não tiver conhecimento da ação não poderá intentar a ação individual. Claro, pode sim, sem problema. Tratando-se de direitos difusos, no caso de improcedência por insuficiência de provas, não faz coisa julgada material, podendo qualquer prejudicado intentar nova ação. Perfeito. Item C, totalmente correto, conforme preceitua o próprio CDC no seu artigo 103, inciso 1. Ó. Nas ações coletivas que trata este código, a sentença fará coisa julgada, erga omnes, ou seja, para todos, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, em hipótese em que qualquer legitimidade poderá intentar outra ação. Exatamente o que consta no item C. Beleza? Tranquilo? Tudo certo, meu povo? Então, com isso, a gente finaliza esses dois grandes temas, tá? Destaco para vocês responsabilidade do fornecedor, um temazinho que tem incidência, é o tema que mais cai na prova de direito do consumidor, tá? Foram 15 questões. Então, dê uma olhada naqueles artigos 14, 15 e 16, já é uma base muito boa para vocês resolverem as questões. Tranquilo? Tudo certo? Galerinha, valeu! Até a próxima!